Obrigado, Pai. Amém. Ele não falha. Amém. He does not fail. Ele não falha. É Does not muito, fail. muito, muito bom ouvir isso. Ele não falha. It's very, very good to listen to this. He does not fail. Amém. Boa tarde, igreja. Good afternoon, church. Nós vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. We're going to stand. We're going to have Amém. a word. Vamos entrar na presença de Deus, ou seja, vamos continuar na presença de Deus. Let's get into the presence of God. Let's continue in the presence of God. Amém. E nós vamos pedir a Deus para que Ele possa abrir o nosso entendimento. And we will ask God so He can open our understanding. E para que tudo aquilo que for falado hoje And so that everything that was spoken about today possa fazer eco na nossa vida. can give an echo in our lives. Não é por acaso que cada um de nós está aqui neste momento. It's not just because that every single one of us is here today. Nada é por acaso. Nothing is just Eu because. acredito que tudo I believe that everything Deus programa a nossa vida. God programs in our lives. Amém. Então vamos orar. So let's pray. Querido Deus, Dear God, obrigado. thank you. Obrigado por mais uma vez nós podemos ouvir da Tua palavra. Thank you because once again we can hear from your word. Obrigado por aquilo que Tu vais falar. Thank you for what you're going to say. Obrigado, Senhor, porque Tu sabes Thank you, Lord, because you know as necessidades de cada um de nós. the necessities of every person in here. Venha ao encontro dessas necessidades, Pai. Come and meet the necessities of others. Fala hoje, Deus. Speak today, God. Senhor, abre os nossos corações. Lord, open our Abre as hearts. nossas mentes. Open our minds. Oh, Deus, abençoa-nos Oh God, bless us nesta tarde. this Que afternoon possamos sair daqui so we can leave this place com uma nova esperança de vida. with a new hope of life, Com uma nova esperança, Senhor. with a new hope, Lord, Com a certeza de que Tu és Senhor. with certainty that you are the Lord. Cada vez mais certos de que Tu és Senhor. Every single time, better just believing more that you are the Father, E que Tu não falhas. that you does not fail. Tu não falhas. You do not Em fail. nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de os sinais de Deus no percurso da nossa vida. So today we're going to be speaking about the signs of God in the course of our lives. Amém. E nós vamos falar do apóstolo Paulo. And we're going to speak about the Apostle Paul. O apóstolo Paulo é um dos personagens da Bíblia. Paul, the apostle, is one of the personages or characters of the Bible. Que eu mais admiro. One of the ones I admire the most. Eu não me canso de ler aquilo que ele relatou, I don't get tired of reading what he has written porque aquilo faz-me crescer. because that makes me grow. Eu gostava de poder ser um pouquinho como ele foi. I'd like to be able to be a little bit just like he was. Yeah, estou a tentar. I'm trying. Não é fácil. It's not easy. Amém. Ok, então nós vamos falar, está em Atos o que nós vamos falar, está no livro de Atos, no capítulo 27. Okay, so we're going to be speaking about something, and what we're going to be speaking about can be found in Acts chapter 27, Yeah. E a partir do versículo 9, e vamos por aí adiante. from verse 9 thereon. Ok, vamos passo a passo falar de cada versículo em particular. And step by step, we're going to be speaking about each verse in particular. Gostaria de pensar um pouco convosco I'd like to think a bit with you sobre os sinais que Deus nos vai dando ao longo da nossa viagem, que é a nossa vida. about the signs about the signs that God gives us during the course of our travel, our lives. Nós estamos em 2023 We are in 2023, e estamos numa viagem and we're in a trip, de vida. in the trip of life. Nós vamos falar desta viagem de vida não até ao final da nossa vida, We're not going to be speaking about this travel of life at the end of our lives, mas eu resumi que vamos falar até ao final do ano, até dezembro. Vamos supor que esta viagem começou em janeiro, já vamos a 4 meses, sorry. So I resumed a little bit. So we're going to be speaking about the beginning, let's say in January.
E já vamos a 4 meses dessa viagem. And we are already 4 months into this travel, this trip. O objetivo é até dezembro. The objective is until December. Porquê que eu vou falar disso? Why am I going to speak about this? Porque normalmente nós no início do ano nós fazemos um projeto, Because normally at the beginning of the year we make a project. nós temos tudo traçadinho ali para chegar ao final do ano. We have everything planned and traced so we can get at the end of the year. Agendas. Timetables, let's say. Sim. E é nessa viagem que nós vamos falar. And we're going to be speaking about this travel. Esta viagem que nós estamos a fazê-la This travel that we are making. vai rumo ao desconhecido. Vai rumo ao Oh. desconhecido. It's going towards the unknown. Sim, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, Because we don't know what's going to happen tomorrow. o que vai acontecer daqui a 4 meses. What's going to happen within 4 months. Por isso é um desconhecido. That's why it's unknown. Amém? Para quem lê e sabe, For those who read and know, a vida é representada na literatura life is represented in the literature como uma viagem, as a travel, as a por trip. vezes, e que por vezes And sometimes chamamos de destino, we call it destiny, mas é uma viagem. but it's a travel. Ok? Nós não temos o controle no que irá acontecer We don't have control of what's going to happen rumo a esse destino. during this destiny. Só Deus sabe. Only God knows. No passado, In the past, Homero, no seu livro Odisseia, Homero, on his book, descreve Odisseia. descreve on his a book vida Odyssey, como uma viagem. describes life as a travel. Eu vou pedir desculpa à Paola, porque eu não estou habituada a ter tradutor, eu sou muito rápida a falar. I accept the apology because she's very fast in speaking and she's not used to it. Love you so much. It's okay, love you too. Yeah. Portanto, eu vou repetir então, no passado, Homero, que é um escritor, So I'm going to repeat. In the past, Homero, who was a writer, no seu livro Odisseia, on his book Odyssey, ele descreve a vida como uma he viagem. describes life as a travel, as a trip. E na literatura cristã também temos And on the literature, the Christian literature, we also have John Bunyan, John Bunyan com o grande clássico O Peregrino, with the big classic. I forgot the name of Peregrino. Peregrine. Portanto, com o seu clássico Peregrino, traçando a viagem do cristão rumo a Jerusalém celestial. Tracing the travel of the Christian in the way to Jerusalem celestial. Yeah. Ele escreve esse livro, não é? Esse clássico, onde ele descreve, não é? O cristão vai ao rumo a Jerusalém celestial. So on his book, he pretty much describes how the Christian goes in the way to the celestial. Yeah. Mas aqui, a nossa viagem que nós falamos, But the travel here that we were talking about, não é nada assim. it's nothing like that. Não é uma literatura, It's not literature, amém? É algo real. it's something real. Não é uma metáfora, It's not a metaphor, é real. it's real. Amém? Ok. Então, apóstolo Paulo, depois de estar preso The Apostle em Paul, Cesareia, after being encased in Caesarea, durante 2 anos sob o mandato dos imperadores Félix e Festus, for 2 years under the command of the emperors Felix and Festus, agora opta por julgar Paulo em Roma. he now has the option to judge Paul in Rome. Nós sabemos qual é a história de Paulo. Paulo estava preso, não é? We know the history of Paul. He was encased, so pretty much in prison. Então, nós vamos ver todo o percurso. Eu podia ter lido o texto todo, mas como vamos passar versículo a versículo, So we're going to be reading the story. I could have read the whole thing, but since we're going to be looking at each verse at a time, então vamos passo a passo. we're going to go step by step. Nós sabemos que era desejo de Paulo ir a Roma. We know that it was Paul's wish to go to Rome. Ele não esconde isso, ele nunca escondeu isso. Oh, he never hid this. Ele expressou isso bem claro nas suas cartas aos romanos. He pretty much described this very clear on his letters to the Romans. Mas também que sabemos que era o propósito de Deus
ele ir a Roma. But we also know that it was God's purpose for him to go to Rome. E nós podemos ver isso escrito em Atos 23:11. And we can see this being written in Acts 23:11. Eu vou passar a ler. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Just 1 second. I have the wrong one. Acts 23:11, where it says, "The following night the Lord stood near Paul and said, 'Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome.'" Bem cá, Paula. Nós vemos aqui que Paulo estava preso em Jerusalém We see here that Paul was pretty much in prison in Jerusalem, e o próprio Senhor apareceu a ele, and the Lord himself appeared to him disse-lhe: coragem, Paulo. and told him, "Be brave, Amém. Paul." Nós vemos aqui no versículo: assim como deste o teu testemunho em Jerusalém, Just as you have given your testimony in Jerusalem, eu quero que tu testemunhes também em Roma. I want you to give your testimony again in Rome. Então isso confirma que Deus também queria que Paulo fosse a Roma. And so this confirms that God also wanted him to go to Porque Rome, aqui fala, não é? because here it says, Agora Paulo parte para Roma. and so Paul goes on to Rome. Paulo parte para Roma para uma viagem que lhe foi muito difícil He goes to Rome, and it was a very difficult e travel com muitas tempestades. with so many storms. E eu vejo isso na And I viagem, na viagem da nossa vida. And I can see this in the travel of our lives. Nem sempre na viagem da nossa vida nós encontramos jardins bonitos com passarinhos, Not always during our travel that's called life, we meet No. birds and bees and so on. nem barcos em mares tranquilos, Nor do we meet boats in tranquil waters, nem voos quando vamos de avião onde é tudo muito calmo. and we don't always fly on an airplane and everything is okay. Há muitas tempestades ao longo da nossa vida. There are many storms during our lives. Atravessamos tempestades e perigos na nossa caminhada. We cross many storms and dangers during our travel. E olhando para este texto And looking at this text, e para este ano que nós estamos a caminhar, and to this year that we're walking through, eu gostaria de dar-vos 2 conselhos. I'd like to give you 2 advices. Quero deixar aqui 2 conselhos. I'd like to leave here 2 advices. O primeiro é: The first one is, nas tempestades da vida, in the storms of life, devemos estar atentos às sinalizações de Deus. we should be aware to God's signs. Amém? E vemos isso no versículo 10. And we see this in verse 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grandes prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Acts 27:10 says, "Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo, and to our own lives also." Amém. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou falar sempre de Atos 27. So I'd like you to pay attention, because I will continue talking about Acts 27 throughout the process. E vou seguindo versículo a versículo. And I'm going to follow verse by verse. Neste texto nós vemos uma advertência de Paulo. In this verse we see an advertisement of Paul. Paulo adverte que não é prudente fazer a viagem. Paul advertises that it's not prudent to continue the travel. Ele não era marinheiro, desculpem, He wasn't a boatsman, mas ele tinha uma certa experiência das viagens que tinha feito. but he had certain experience because of the travels he had. Ele sabia que poderia haver naufrágios. He knew that the boat could go down. Ele também sabia que era inverno And he knew it was winter. e que inverno era muito difícil fazer aquela viagem longa. And that during winter it was very difficult to continue that very long travel. Também por causa da seguridade que o barco não tinha. Also because of the lack of safety that the boat had. Era frágil. It was fragile. Mas eles não ouviram.
But they did not listen, e sofreram consequências por causa disso. and they suffered the consequences because of it. Eles perderam toda a carga, They lost all the cargo, fora os desgastes emocionais que tiveram. not talking about the emotional, shortage they went through, the emotional impairment. Foi um stress. It was stressful. Mas eu hoje quero vos dizer que na vida temos placas e sinalizações. But today- Desculpa. But today I want to tell you that in life we have many signs and just many signs. Deus nos alerta sobre perigos God let us know of dangers e nos mostra as ameaças que estão pela frente. and shows us all the bad things that are in front of us. Então, nós devemos dar crédito aos sinais de Deus. And so we should give credit to God's signs. Devemos dar créditos aos sinais de Deus. We should give credit to Oui. God's signs. Cuidado com os descréditos. Beware of the lack of credit. No versículo 11, And the verse 11, eu vou passar a ler. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. so in Acts 27:11 says, But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Yeah. Porque o centurião deve ter pensado assim: Because the centurion must have thought of Paulo não percebe nada disto. The centurion must have thought Paul doesn't understand any of this. Paulo deve perceber é da Bíblia. All he must understand is about the Bible. O que tem a ver com tudo isto, eu entendo. Everything that has to do with this, I understand. Os pilotos entendem. The pilots understand. Paulo não entende nada disso. But Paul doesn't understand any of Mas this. pensando assim, o que é que estava a acontecer? But thinking like this, what was happening? Eles entraram numa zona perigosa. They entered a dangerous zone. Há um perigo. There is a danger. Quando Deus coloca placas de sinalização no nosso caminho, When God puts signs in our lives, E during nós- our ways, não damos créditos, we don't give credit to them. não observamos, We don't observe. não obedecemos, We don't obey. o nosso coração endurece. Our hearts become harder. É o mesmo que um filho nosso It's the same as our children, let's say one of them, não escutar o nosso conselho. doesn't listen to our advices. Ou então um cristão Or a Christian que semana após semana that week after week vem à igreja, comes to church, ouve, listens, mas não faz, não liga o que ouve, but doesn't do or doesn't carry out what they heard, não faz o que lhe aconselhamos, doesn't do what they were advised, ignora. ignores, E aí está a não querer ver os sinais de Deus and there is not wanting to see the signs of God na sua vida. in our lives. Também vamos ver que a voz da maioria nem sempre representa a voz de Deus. We will also see that the voice of the majority not always represents the voice of God. E eu vou ler o versículo 12. And I will read verse 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice. Sim, Fenice. E ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Nós somos orientados pela voz de Deus. We are oriented by the voice of God. Nós não somos orientados pela voz do povo. We are not oriented by the voice of the people. A ideia que a voz do povo é a voz de Deus The idea that the voice of the people is the voice of Lord é apenas um dito popular. is only a famous saying. Não tem qualquer sustentação com base bíblica ou histórica. There is no substantial help or any kind of credit to it to do with the Bible. Então nós devemos perceber And so we must notice and know que nem sempre quando todos dizem é isto e é aquilo, that not always when someone says, oh, it's this, oh, it's that, oh, it's this, que é o que devemos seguir. is what we should follow. Devemos procurar a orientação de Deus. We should look for the orientation of God. Procurar ouvir a sua voz. Try and follow His voice. Quando estamos numa situação, When we are in a situation,
quando estamos num problema, when we are in a problem, escutar a voz de Deus. listen to the voice of God. Entender, perceber onde está a orientação vindo da parte dele. And just try to understand the orientation that it can be found in His voice. Ver os seus sinais. Look at His signs. Aqui neste navio, a maioria entendeu que a viagem seria tranquila e sem perigo. Here in this boat, the majority understood that the travel was going to be very calm and peaceful. E nós vamos ler aqui no versículo 13, And we're going to read on verse 13. começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. When the gentle south wind began to blow, they saw the opportunity, so they weighted anchor and sailed along the shore of Crete. Nós vemos aqui uma desobediência. We see here a lack of obedience. Notem que Paulo deu orientação de não viajarem, Note that Paul gave them the orientation to not travel, mas eles não escutaram. but they didn't listen. O centurião não escutou. The centurion did not E nós listen. vemos uma desobediência. We see a lack of obedience. Ao saírem, o vento soprava suave. When they left, the wind blew very calm and peaceful. Suavemente soprava o vento. Calmly, the wind blew. Todos disseram, estão a ver, está tudo calmo. Everyone said, see, everything's calm. Mas havia o perigo. But there was danger. E o perigo chegou, And the danger came. sem avisar, sem dar sinal. Without giving them a heads up, without Vamos giving ler, signs. vamos ler no capítulo 14, no versículo 14. We're going to read verse 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Before very long, a wind of hurricane force called northeaster swept down from the island. Nunca é seguro navegar pelos mares da vida It's never safe to ship through the waves of life. Nunca é seguro marchar na viagem rumo ao final de 2023. It's never safe to march towards the travel of 2023 Não lendo as placas ou observando os sinais de alerta. without reading the signs and being aware of the signs that says beware, Tomando a rota da desobediência. and taking the route of disobedience. Ainda por cima pensando que não colherás consequências. Especially thinking that you won't reap the consequences, Ou que nada acontecerá. or that nothing is going to happen. Mas há um momento But there is a moment em que a tempestade chega, when the storm gets here, em que o problema bate à porta. when the problem knocks on the door. E aí, o que é que acontece? And so what happens? Encaramos com a impotência. We face it with the lack of potency, of impotence. E podemos ver isso no versículo 15. And we can see this on verse 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Então, ficaram à deriva, sim. And so they were just waiting along. E agora na nossa vida? And now in our lives, Chega um momento em que não tens mais controle. there comes a moment where you do not have control any longer. A situação está completamente a fugir-nos das mãos. The situation is completely running away from our hands. Tu queres que o navio vá para a direita e ele vai para a esquerda. You want the ship to go right, goes left. Assim, irmãos, é fazer a nossa viagem, a viagem da nossa vida, And like these brothers and sisters, is how our life travel works. sem ver as placas de Deus, Without looking at the signs of God. sem ouvir a sua voz, Without listening to His voice. sem o procurar Without, antes, without trying to search before. nós perdemos o controle. We lose control. E o que é que acontece quando perdemos o controle? And what happens when we lose control? Nós temos prejuízos. We go through losses. É verdade, tudo isso desencadeia uma coisa atrás da outra. All of this creates one thing after the other. Nós vamos ler no versículo 18, 19 e 20. We're going to read verse 18, 19 and 20.
No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perderam toda a esperança de salvamento. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Paulo alertou para o perigo logo de início. Paul made them aware of the dangers right at the beginning. Quando Deus nos dá um alerta na vida, When God makes us aware of something in life, não tapes os ouvidos, don't cover your ears, porque as consequências um dia chegam. because the consequences one day Elas will sempre get here. chegam. They always get here. Amém? Não é prudente tomar medidas na contramão daquilo que Deus diz. It's not wise to take remedies on the opposite side of the opposite of what God has told us. É verdade que eles chegaram a um ponto em que já não acreditavam que poderiam chegar a bom porto, que poderiam chegar ao destino. Sorry. So they didn't believe that they could get to the port because they didn't believe that they could get to the destiny. É verdade. Tudo porque não escutaram a voz de Deus. All of this because they didn't listen to the voice of God. Nós falamos em 2 conselhos que eu tinha para vocês. We've spoken about 2 advices I had to you, Para nós, que eu também estou incluída. for us because I'm also included. Um deles foi o primeiro que já falei, One of them is the first one that I've already mentioned, que é nas tempestades da vida devemos estar atentos which is in the storms of life we should be às aware. sinalizações de Deus. We should be aware for signs of God. E o segundo será nas tempestades da vida, And the second will be in the storms of life. nós devemos olhar para Deus We should look for God e não para as circunstâncias. and not at the circumstances. Eu gosto desta parte, I like this part. é para mim, It's for me. porque todos nós seguramente Because all of us, surely, estamos a passar por alguma coisa neste momento are going through something at this very e moment. as circunstâncias estão lá. And the circumstances are there. Não é fácil, It's not easy. mas nós temos que avançar. But we have to advance. Não vamos ficar no meio do mar. We won't be in the middle of the ocean. Eu não quero ficar no meio do mar. I don't want to be in the middle of the Eu quero ocean. salvar-me. I want to save myself. E então eu vou ler no versículo 20, diz: And so I'll read verse 20 says, Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvação. Verse 20 says, when neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Vemos aqui que chega o desânimo. We see here that the lack of excitement gets here. Meu Deus, o que é que eu faço? My God, what do I do? Eu preciso de mais ordenado. I need more money. Eu preciso de uma casa nova. I need a new house. Ai Deus, eu preciso. Oh Lord, I need. Eu tenho os meus filhos para cuidar. I have my children to look Não after. tenho condições. I have no O conditions. que é que eu vou fazer? What do I do? É isso mesmo, aparece o desânimo. And there comes the lack of excitement. Quando este desânimo abate, When this lack of excitement gets here, nós não podemos entrar em desespero, we cannot go in despair, porque o desespero é contagioso. because despair is contagious. Se o meu marido, If my husband ele entra em desespero goes into despair num problema que nós temos em casa, during a problem when we have it at home, eu vou ficar afetada. I will be affected. Vou deixar de pensar, I will stop thinking. de tentar procurar solução I will stop looking for e vou solutions. entrar em desespero com And I ele. will look in despair. I will go in despair with him. Os meus filhos, a mesma coisa. My children, the same thing. Podem não perceber o que se está a passar, They might not understand what's going on, mas a minha energia, but my energy como mãe, vai passar aos meus filhos. as a mother will You pass could- on to them. E o que vai acontecer? And what will happen is Ninguém vai conseguir resolver nada, no one will be able to resolve anything, porque nós estamos todos contagiados because we're all contagious. We all took in. pelo desespero que estão a viver. We all took in that despair we're living through. O que nós devemos fazer What we should do é encorajar,
It's encourage. É eu chegar ao pé do meu marido It's me going to my e husband dizer: tem calma, and saying, be patient, be calm. vamos com calma, We will go with calm. vamos confiar, Let's believe. Let's vamos orar. trust. Let's trust. Let's pray. Let's Amen. pray. Porque as circunstâncias, elas lá estão. Because the circumstances are there. Não é o facto de nós entrarmos em desespero It's not the fact that we went into que despair vai haver solução. that will be a solution. As soluções vêm do outro lado The solutions come from the other side, e nós vamos ver. and we will see. Apóstolo Paulo Apostle Paul poderia ter dito, e muito bem, could have said very well, bem feito, well done. eu avisei, I warned you, mas ele não o fez. but he didn't. Nós, se calhar, faríamos. We maybe would have. Não sei como eu iria agir. I don't know how I would have acted, Estávamos no meio de uma tempestade because we were in the middle of a storm. em que eu tinha avisado que ia dar mal, When I had warned them it would go bad, mas que não quiseram. but they didn't want to listen. Mas apóstolo Paulo But Apostle Paul foi incrível. was Por incredible. isso é que eu o amo. That's why I love him. Amo muito. I love him very much. Sim. Nós vamos ler o versículo 21 e 22, We'll read verse 21 and 22. que diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves from this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Eu não sei que tipo de tempestade vocês estão a passar. I don't know what type of storm you're going through. Eu não sei que tipo de tempestade as pessoas que me estão a ouvir estão a passar. I don't know what type of storm the people that are listening to us are going through. Se é por família, If it's about family, se é negócio, if it's about business, se é saúde, if it's about health, se é relacionamento. if it's about relationships. Mas hoje eu quero dizer: But today I want to say, tende bom ânimo. keep the high spirits. Tende bom ânimo. Keep the high spirits. Igreja, não desanimem. Church, let's not go into despair. Ninguém deve desanimar porque estamos numa tempestade. No one should be in despair because we are in a storm. Abre os teus olhos Open your eyes nas circunstâncias da vida during the circumstances of life para poderes ver a intervenção sobrenatural de Deus na tua vida. so you can see the supernatural intervention of God. Eu vou repetir. I will repeat. Abre os teus olhos Open your eyes nas circunstâncias da vida in the circumstances of life para poderes ver so you can see as intervenções sobrenaturais de Deus na tua the vida. supernatural interventions of God Amen. in your lives. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, olha para as circunstâncias open a look at the circumstances como algo que tu já venceste. as if it was something you already won. Olha para as circunstâncias Look at the dessa circumstances forma. like this. Olha para Deus Look at God como o solucionador da tua vida hoje. as the solutioner of your life today. Nayara, toma posse. Nayara, take ownership. Amor, toma posse. Her love, take ownership. Gil, toma posse. Jill, take ownership. Laura, toma posse. Laura, take David, ownership. toma posse. David, take possession. Todos os que me estão a ouvir, tomem posse dessa palavra. Everyone that's listening to us, take ownership Paula, over toma this word. posse. Me, take ownership over this word. Igreja, tomem posse. Church, take ownership. É Deus quem está conosco no barco. It's God who is here with us in the boat. Não há desânimo. There is no despair. Tenham bom ânimo. Keep the high spirits. Ele está no controle do universo. He is in control of the universe. Ele está no controle da nossa vida. He is in control of our lives. Deus é fiel. God is loyal. Nós cantamos hoje. We sang today. Ele não falha. He does not fail. Deus não falha. God does not fail. Amém. Vamos ler
o 23 e o 24, os versículos. We will read verses 23 and 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve, stood beside me and said, Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. I already read that. É maravilhoso tudo isso que acabamos de ouvir. It's wonderful, everything we have heard today. Não tenhas medo. Do not be afraid. Ele disse: não tenhas medo. He said, Do not be afraid. Mas agora vamos ver uma coisa muito interessante. But now we will look at something very interesting. Porque Deus nos garantiu Because God guaranteed us. portanto, Deus nos garantiu que iríamos fazer a travessia. So God guaranteed us that we would go through the travel. Iríamos chegar ao final do processo de caminhada, de That viagem. we would go through, we would get at the end of the process of the travel, of the trip. Isso não quer dizer This does not mean que vamos ficar de braços cruzados. that we will cross our arms. Ele garantiu, está garantido. He guaranteed, it's guaranteed. É verdade que ele cumpre a sua parte, nós vamos lá chegar. It's true that he finishes his part. We will get there. Eu vou dar um exemplo mais prático. I'll give you a more practical example. Vou falar da minha salvação. I'll speak about my salvation. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. I accepted Jesus as Lord and Savior. Eu acredito na salvação. I believe in salvation. Mas até eu chegar ao fim da minha vida e estar com o Senhor, But until I get at the end of my life and be with the Lord, eu não posso ficar de braços cruzados. I can't just cross my arms. Imagina se eu disser: não oro, não vou orar, já a salvação está garantida. Imagine I just say, I won't pray, my salvation is already guaranteed. Eu não preciso ir à igreja, eu estou salva, eu aceitei Jesus em 1900 e... não vou dizer o I ano. don't need salvation, it's guaranteed. I accepted Jesus in the 1900s. Foi em 1980 e tal. It was 1900. It was the 1980s. Era pequenina. I was very little. Mas nem por isso But not because of this. eu não deixei de continuar a orar, And just because of this, I stopped de praying. buscá-lo. I stopped E searching for Him. ao longo do processo da minha vida até aqui, And during the process of my life till here, houve momentos em que eu não vi os sinais de Deus. there were moments I didn't see God's signs. Houve um momento em que eu entrei em tempestades There was a moment I entered storms por não ter visto nem ouvido aquilo que Ele falou. because I didn't see nor did I hear what He had told me. Mas é necessário que eu faça isso. But it's important and necessary that I do Porque this. talvez se tivesse visto esses sinais, Because maybe if I had looked at the signs, não teria cometido tanto erro, I wouldn't have made all these mistakes. que foram muito difíceis. They were very difficult. Mas But aquilo que nós temos que fazer what we need to do é, ao longo deste tempo, is during this time, nós continuarmos sempre buscando a Ele, we continue searching for Him, nós continuando a orar, is us continuing praying, tentando ver os sinais dele, o que Ele nos fala. trying to see His signs and everything that He tells us. Isso é o certo. This is the right. Amém? Tenho certeza da minha salvação, sim. I am certain of my salvation, yes. E gostaria que vocês fizessem o mesmo, tivessem essa certeza, And I'd like you to do the same. Have this assurance, this sureness. mas que não baixassem os braços. But do not let your arms down Durante a nossa viagem, during our trip. durante o problema que vocês estão a passar, During the problem that you're going through, busquem, search. olhem para Ele. Look at Him. Amém? Também vemos no texto que a promessa We also see in the text that the promise era que ninguém iria morrer. was that no one was going to die. Mas mesmo assim, But even though os marinheiros tentaram fugir. the sailmen tried to run away. E nós vamos ler aqui para perceber o que é que aconteceu. And we're going to read here to see what happened. Em Atos 27,
30 e 31, In Acts 27, 30 and 31. eu vou ler. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the boat. Then Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the ship, you cannot be saved. Então nós podemos ver aqui que o sobrenatural de Deus And so we can see here that God's supernatural e o natural caminham juntos. and his natural walk together. Eu vou passar a explicar. I will start explaining. O barco não iria caminhar sozinho. The ship was not going to sail by itself. Apesar de Deus ter dito a Paulo que ele iria chegar ao destino, Even if God did tell Paul that he was going to get as the destiny, apesar de dizer que não iria morrer ninguém, even if God did tell him that no one was going to die, mas eles precisavam dos homens ali para levar o barco. they still needed the people there to take the ship. É aí que entramos nós. That is where we come. Amém? É aí que entramos nós. That's where we come in. A nossa parte tem que ser feita. Our part has to be done. Deus diz que nós vamos receber aquilo que Ele prometeu. God says that we will receive what he has promised. A sua promessa está lá. His promise is there. E eu, o que é que vou fazer? And me, what am I going to do? E vocês, o que é que estão a fazer? And you, what are you doing? Para que tudo se cumpra, So everything can be Porque- completed. porque o sobrenatural de Deus Because God's supernatural anda junto com o natural. goes together with the natural. Eles para saírem, o barco para continuar, The ship to continue, os marinheiros tinham que lá estar. the sailmen had to be there. Tinham que conduzi-lo. They had to sail it. Amém? Deus espera, God desculpem, Deus opera God acts e nós cooperamos. and we cooperate. Eu vejo, Deus opera e nós cooperamos. God acts and we cooperate. That's how Amen. I see it. Nós cooperamos com Ele. We cooperate with him. E eu também queria vos dizer hoje And I'd also like to tell you today que o sobrenatural de Deus that the supernatural of God não dispensa does not leave it to the side a tua inteligência, your intelligence, a tua especialidade, your specialties, o teu trabalho your job, e o teu cuidado. and your care. Não dispensa. It does not leave it to the side. Ele precisa disso. He needs this. Eu vou tentar explicar para que não haja confusão quando eu digo que Deus precisa disso. I'll try to explain so there won't be any confusions when I say God needs this. Ele tem poder para agarrar ele tem poder para agarrar o barco e pôr do outro lado. He has the power to take the ship and put it on the other side. Mas aquilo que ele quer But what he wants é que nós façamos a nossa parte. is that we do our part. Ele faz a dele. He does his. Ele garante que ninguém vai morrer. He guarantees that no one is going to Ele die. garante que não vai nos faltar He nada. guarantees that nothing is we're not going to finish with everything. Yeah. We have everything. Se nós tivermos fé, If we have faith, aquilo que nós pedimos vai acontecer. what we asked for will happen. Se tu precisas de uma casa, If you need a house, Ele vai dar. he's going to give it. Precisas de outro emprego, If you don't have it but you need a Ele vai job, dar. he's going to give you. Mas tens que fazer a tua But parte. you have to do your part. Mas tens que o buscar. You have to go and search for him. Tens que fazer aquilo que a Bíblia diz. You have to do what the Bible says. Aí sim, And then yes, o sobrenatural the supernatural vai andar junto com o natural. is going to walk along with the natural. Amém. Nós vamos ver algo sobre medidas que devemos tomar. We're going to look at the remedies we should take. Eu coloquei aqui, vamos lançar âncoras. I said here, let's throw anchors. Amém? Âncora da fé. The anchor of faith. Sabem que as âncoras para que servem? You know the anchors, what they're used for? Quando lançamos as âncoras é para
firmar, para dar estabilidade. When we throw anchors, it's so we can be firm, and so we can have the stability. Então, quando estamos nesse processo todo, And so when we are doing this whole process, chega uma altura, there comes a time vamos lançar âncoras. where we're going to throw the anchors. Âncora da fé, Anchor of faith. versículo 29. Verse 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Verse 29 says, fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. E essa âncora da fé é nós crermos na palavra, And this anchor of faith is us wanting from the word, é crer na Bíblia, is wanting the Bible, crer que a palavra de Deus is wanting the word of God, e que as suas promessas and that its promises são verdadeiras, are true, são fiéis. are faithful. Todos podem estar a dizer à tua volta ao contrário, todos podem tentar influenciar-te. Everyone around you can try and influence you. Não é assim, It's not like this. não acredites, You don't believe it, mas tu continua com a tua fé. but you should continue with your faith. Não desanimes, Don't go into despair, porque Deus não falha. because God does not fail. Não desanimes, Don't go into despair, porque Deus não falha. because God does not fail. Tenha fé. Be strong, have faith. Por vezes Deus precisa derrubar algumas estruturas na nossa vida Sometimes God needs to throw away or put down some structures in our lives para nos ensinar verdades maiores. so He can teach us bigger truths. Eu vou repetir. I will repeat. Quero que vocês fixem isto, I want you to fix on this porque vai ser importante because it will be a important partir de hoje. from today. Por vezes, Deus precisa derrubar Sometimes God needs to put down algumas estruturas some structures na nossa vida in our lives para nos ensinar so He can teach us verdades maiores. bigger truths. Sabem, as pessoas à nossa volta às vezes observam-nos e You know, people around us, sometimes they look at us, they observe us, dizem: well, eles são cristãos, and they say, well, they're Christians, mas têm tempestades, but do they have storms? têm problemas, They have têm problems? falta de dinheiro. They lack money? O que está a acontecer? What is happening? Uau, estão em pecado. Oh no, just sinning. Não acreditem nisso, meus irmãos. Don't believe this, my Já brothers ouvi and isso. sisters. I've heard this. É pecado. It's a sin. Uau, algo terrorífico. Feio, algo terrorífico. Oh, it's something terrific, something very bad. É, mas não é nada disso. But it's nothing like this. Desde o momento em que nós vivemos neste mundo, From the moment we live in this world, todos nós teremos aflições, diz a Bíblia. every single one of us will go through bad moments, says the Bible. Mas ele diz que venceu o mundo. But He says He won the world. Não é? Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. He says, be happy, I've won the world. Aquele versículo de que neste mundo teremos aflições, The verse that says that in this world we're going to go through problems. quando eu falo teremos, é todos. When I say we will have, I say everyone, Todas as pessoas. every person. Então eu quero vos deixar com esperança. And so I want to leave you with hope. Não se preocupem com o que os outros dizem. Don't worry about what others say. A voz do povo não é a voz de Deus. The voice of the people is not the voice of Não God. entrem em autocondenação. Don't go into auto-condemnation. Não. Porque não é isso que Deus diz. No, because this is not what God Deus says. diz que se estás num problema, God says that if you're in a problem, põe os olhos em mim. put your eyes on me. Amém? Põe os olhos em mim. Put your eyes on me. Não significa que estás em pecado It doesn't mean you are in sin se tens um problema. if you have a problem. Por vezes é Deus que permite para que sejam derrubadas essas estruturas frágeis. Sometimes God allows it so these structures can be put down because they're fragile, Sim, se construam algo forte and they build up something strong e seguro nas nossas vidas. and very secure in our lives. Há muitos problemas que nos fazem crescer. There are many problems that make us grow. Aliás, quase todos. Honestly, most of them. Tu precisas crer que a tempestade não é o fim da tua vida. You need to believe that the storm is not the end of your life. O projeto de Deus não foi interrompido
porque a tempestade chegou à tua The vida. project of God was not interrupted because the storm came into your life. O projeto de Deus é chegar ao porto, como ele disse. The project of God is to get to the port, as he said. É fazer a viagem, como ele disse. Is to make the travel, as he said. Essa viagem só demora mais ou menos This travel only takes a bit long, dependendo de nós. depending on us. Esse trajeto tumultuoso, This very stormy trajectory, com muita tempestade, with a lot of storm, demora mais ou menos, it only takes longer, dependendo de nós. depending on us. Amém? Eu vou ler, eu tenho aqui um livro, I will read. I have a book here. eu vou ler uma passagem deste livro. I will read a passage from this book. Este livro foi-me oferecido o dia em que eu fiz 50 anos, This book was offered to me on the day I completed 15 years por old. uns pastores que eu muito amo. It was a present from pastors I really love. Eles são amigos. They are friends. É a pastora Avani, o pastor Danilo Geral. And Pastor Avani and Pastor Danilo Gujaral. Sim. Eles ofereceram-me este livro, nós ainda não tínhamos aberto They offered, esta congregação. when they offered me this book, we still hadn't opened this congregation. Sim, nós ainda estávamos apenas num pequeno grupo, num pequeno grupo, We were still a little group via online, that only watched online, pouquinhos. just a little bit of us. Ele era o nosso líder. He was our leader. E quando fui fazer o meu aniversário em Portugal, And when I went to complete my years in Portugal, ele ofereceu-nos este livro. he offered us this book. Escreveu aqui dentro algo muito bonito. And he wrote inside something very beautiful. Ele e a pastora Ava, Him and his wife, Pastor Ava. e deixou aqui em nome de Paulo e Gil. And he left it here in the name of my name and Gil. Mas quando eu fui ler o livro, But when I went to read the book, eu deparei com algo muito interessante. I came across something very interesting. Eu hoje estou a partilhar isso Today I'm sharing this porque eu quero dividir com vocês because I want to share it with you. o que diz aqui o livro. What it says in the book. A fé nos faz enxergar. The faith makes us. A fé nos faz possuir nossos sonhos. The faith makes us search for our dreams, Mesmo que ele esteja lá na frente. even if they are in the front over there. Ainda que no meu momento, Even if in my moment, no meu kromos, in my chromos, grego kromo, quer dizer tempo, Greek chromo, which means time, no meu agora, on my now, eu não visualizasse isso. I didn't see this. Mas quando eu fecho os meus olhos, But when I close my eyes, eu tenho a oportunidade de sair do meu kromos I have the opportunity of leaving my chromos e entrar no kairos, and enter the kairos, que em grego diz momento oportuno, which in Greek means opportune moment. que é o tempo de Deus. That is the time of God. E o tempo de Deus eu posso And in the time of God, I can me ver vivendo cada uma das promessas see myself experiencing and living every single promise que Ele tem para a minha vida. that He has for my life. Posso visualizar cada uma das minhas conquistas. I can visualize every single one of my conquests. Lá é o meu destino, That is my destiny. lá é o meu lugar. That is my place. E se eu posso me ver nesse lugar, And if I can see myself in that place, eu posso chegar até esse lugar. I can get to that place. Então comece administrando-se assim. And so start administering yourself like Você this. só chega ao seu lugar You only get to that destination. que enxergar ser capaz de chegar. Desculpe, posso repetir? Yes, please. Você só chega ao lugar You only get to the place. que enxergar ser capaz de chegar. Que ver ser capaz. Enxergar. Enxergar ser capaz de chegar. If you see that you're capable of getting there. Sabe porquê? You know why? Porque você só é aquilo que afirma que de facto você é. Because you're only what you affirm that in fact you are. E eu só posso afirmar que sou algo And I can only affirm that I am something se me vejo dessa maneira. if I see myself on that way. Eu sou o resultado exato I am the exact result das minhas percepções. of my perceptions. Eu sou influenciado I am influenced
Eu sou modelado I am modeled pela minha percepção. by my possessions. Em Provérbios 23:7 diz, In Proverbs 23, porque 23:7 23:7, says, porque como imagina because you imagine em sua alma, in your spirit, assim ele é. like this, he is. Eu vou repetir o versículo. I'll repeat the verse. Porque como imagina em sua alma, Because as you imagine in your spirit, assim ele é. like this, he is. É realmente algo sobre fé It's really something about faith que me fez enxergar dentro de mim. that made me see something inside myself. Vou dizer o título do livro, vocês podem ficar curiosos para saber. I'll read the title of the book so you won't be curious. Sim, eu posso. Yes, I can. Sim, eu posso. Yes, I can. E por baixo diz aqui em letras pequeninas, And in little words under here it says, ter resultados extraordinários. to have extraordinary results. Então, sim, eu posso ter resultados extraordinários. And so it says, yes, I can have extraordinary É de results. Si Massagli. It's from C. Masagli. Ok, é o autor. Eu gostei muito, então achei que deveria ler, porque tem muito a ver com a fé, com aquilo que nós estamos a falar. Well, he's the author, and I thought I really should read it because it has to do with the faith, Vamos which is what falar- we are talking about. Sorry. It's okay. Nós vamos falar da segunda âncora. We're going to be talking about the second anchor. Falamos da primeira, que era a âncora da fé. We spoke about the first, which was the anchor of faith. Já afirmamos bem funda. We already affirmed it real deep. Já não vamos abanar. We will not shake. Agora vamos falar da âncora da esperança. And now we will talk about the anchor No of hope. No versículo 27 fala: And verse 27 says, na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. on the 14th night we were still being driven across the Adriatic Sea, when about midnight the sailors sensed they were approaching land. Nós vemos aqui que eles imaginaram que estavam We see here that they imagined that they were próximo da terra. close to land. Amém. Eu vou-vos falar de algo que vocês já perceberam. And now we'll talk to you about something you've already noticed. Deus é especialista em deixar as coisas até o último minuto. God is a specialist in leaving things to the last minute. Estica a nossa fé ao máximo. He stretches our faith to the maximum, Para depois dizer, olha, estou aqui logo de manhã. so he can then say, I'm here in the morning. Tenham esperança, irmãos. Have hope, my brothers and sisters. Não desanimem. Do not go into despair. O Senhor virá ao seu encontro. God will come Ao and meet you. encontro de cada um que está a precisar de alguma coisa hoje. He will come and meet every person that needs something today. Pode ser no último minuto, mas Ele vai responder. It can be at the last minute, but he will respond. Não desistam. Do not give up. A âncora da esperança. The anchor of hope. Vamos ter esperança. Let's have hope. Vamos confiar até ao fim. Let's trust until the end. Amém? Amen. Eu posso ouvir um amém? Can I hear an amen? Vamos falar da terceira âncora. Só falta depois mais uma. We will talk about the third anchor, and then after that there's only one more. A âncora da oração. The anchor of prayer. Então vamos ver o versículo 29, parte B, Verse 29, part B says, que diz: e faziam preces para que amanhecesse o dia. they prayed from the sun and prayed from daylight. Exatamente. É só esta parte que eu quero. Porquê? Porque aqui dizia que faziam preces para que amanhecesse. This is the only part I wanted to Oh, dear. concentrate on because it said that they prayed for the daylight. Nós vemos aqui uma oração um pouco óbvia. See here a very obvious prayer. Algum de vocês, alguém já orou para que Deus fizesse amanhecer o dia? Have any of you here ever prayed so God could bring the daylight? Uma coisa eu vos vou dizer. One thing I will tell you, Paola, me, Paula, mesmo que tu ores, even if you pray, mesmo que tu não ores, even if you don't pray, o amanhecer do dia vai acontecer
the daylight will come. Então porquê que eles foram orar, estavam ali, ai Senhor, faça com que apanheça logo esse dia? And so why would they go and pray, oh Lord, make the daylight come? Eles não estavam doidos, They weren't crazy. eles estavam desesperados. They were afflicted. They were in big Quando need. nós estamos no meio da aflição, When we are in the middle of the big need, nós vamos diante de Deus com tudo. we go in front of God with everything. Senhor, livra-me disto hoje já. God, please free me from this now. Faça com que isto passe logo esse dia. Make this day go by very fast. Nós pedimos por tudo. We ask for everything. Vamos diante dele com o nosso ser. We go towards Him with our being. Somos genuínos ali. We are genuine Nós there. necessitamos. We need it. Amém? Eles não estavam doidos. They weren't crazy. É isso mesmo. Talvez tu estejas hoje a orar Maybe you might be praying today para que o dia na tua vida amanheça. so that the day in your life can come. Estás a pedir um sinal do favor de Deus. You might be asking for a sign from the favor of God. Pois nós vamos pensar que aquilo que Deus tem para nós, Because we will think about what God has in our lives. aquilo que Deus tem para vocês, What God has for you. Deus já o tem aqui. God already has it here. Precisamos de agarrá-lo. We just have to grab it. Precisamos trazê-lo até We nós. have to bring it to us. Pois nós vamos ver que foi nessa hora So what we'll see was on that time que aquele pessoal orou, estava no navio. that the people that were in the ship prayed. Nós não sabemos quantos cristãos estavam lá. We didn't know how many Christians were there. Nós sabemos que estava Lucas. We knew that Luke was there Porque ele escreveu isso na primeira pessoa. Escreveu porque ele estava lá, não é? because he wrote this in the first person because he was there. Sim, mas as pessoas que lá estavam, aqui diz que eles faziam prece, então quer dizer que eles pediam a Deus. But we knew that the people were there, they were praying. That means they were asking God. E foi nessa hora que eles oravam And it was during that time that they prayed e avistaram alguma terra, and saw land, a ilha de Malta. the island of Malta. A solução chegou. The solution is here. Imagina a alegria. Imagine the happiness. Naquela noite, And that night, eles oraram. they prayed. E quando o dia amanheceu, And when the morning came, apareceu a solução. there came the solution. Amém? Apareceu a solução. There came the solution. Há poder no nome de Jesus. There is power in the name of Jesus. Não podem negar isso. We cannot deny this. Não podem esconder isso da vossa vida. You can't hide this from your lives. A partir do momento em que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, In the moment that you accepted Jesus as your Savior and Lord, busquem search, para que cada vez mais essa certeza so that that certainty comes even more entre no vosso coração. and enters your heart. O choro pode durar uma noite, The cry may last a night, uma noite inteirinha, a whole night, mas a alegria vem pela manhã. but the happiness comes in the morning. Levem o que eu estou a dizer, levem isto dentro do vosso coração. Take what I'm saying with you in your hearts. O choro pode durar uma noite, The cry can last a whole night, mas a alegria vem pela manhã. but the happiness comes in the Não morning. desistam, Do not give up. não desistam. Do not give up. Amém. Vamos falar da quarta âncora. Let's speak about the fourth anchor. É a última. It's the last one. A âncora da certeza. The anchor of certainty. Nós temos no versículo 25b, We have in verse 25b, o B porque é a última parte. because it's the last part. Eu vou ler: creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. I have faith in God that it will happen just as He's told me. E agora vou ler o 26. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Now read the 26 where it says, nevertheless, we must run aground on some island. Amém. Nós devemos ter a certeza. We must have a certainty. Não é se for possível. It's not if it's possible. Talvez será. Maybe it is. Nada disso. Nothing like this. Deixem o se de lado. O se. Oh, leave the if to the side. Deixem o se de lado. Posto de lado. Leave the if put on the side. Creiam que aquilo que Deus falou Believe that what God has said vai acontecer. will happen. Eu vou-vos dizer uma coisa. I will tell you something. Não adianta nós chegarmos aqui It does not matter if we get here e dizer: and say,
Ai, Deus falou-me. Oh, God spoke to me. Um dia estamos todos ali. Epá, eu vou conseguir. A solução está a chegar. I heard, one day we will all be there and the solution is coming. Na segunda semana, On the second week, chegam ao pé de mim come to my e side dizem: and say, ai, já não é, isto não pode ser de Deus. oh, it's no longer like this. Oh, no, it's not from God. Isso não é fé. This is not faith. Isso não é nada. This is nothing. Isso é duvidar do Pai. This is to doubt the Father. É duvidar do Pai. Is to doubt the Father. E nós não podemos continuar assim. We can't continue like this. Nós temos que ter a certeza. We have to have this Nós temos certainty. que confiar. We have to trust. Ele trabalha, He works. Ele faz, He does. Ele opera He na operates nossa vida. in our No lives. trajeto da nossa vida. During the Se nós trajectory estivermos of a our ver os lives, sinais, if we keep looking at the signs, Ele está lá. He is there. Ele comanda. He commands. Para estarmos atentos, So we are aware. nós temos que estar em comunhão com Ele. We have to be in communion with Him. Temos que o We conhecer, have to know Him. conhecer intimamente Know Him intimately. para poder receber So we can a receive direção certa. the right direction. Senão vamos um dia dizer uma coisa, Otherwise, we will one day say one o thing, outro dia outra. on the other day we'll say something else. Porque quando nós temos a comunhão, Because when we have the communion, quando nós acreditamos, when we believe, quando nós temos a certeza, when we have the certainty, quando ouvimos a voz do nosso pastor, when we listen to the voice of our pastor, nós vamos em frente. we will go forward. A caminhada pode ser difícil, The walk might be hard, mas é step by step. but it's a step by step. Nós vamos caminhar, We will walk. nós vamos chegar ao We final. will get to E the quando end. chegamos a 2020 e 2024, And when we reach 2024, nós já passamos este ano we 2023. already passed this year 2023. E podemos dar graças a Deus And we can give praises to the Lord por aquilo que Ele tem feito. for the things He has done. Amém? É isso mesmo. As circunstâncias podem aparecer. The circumstances might appear. A tempestade pode ser forte. The storm might be strong. Mas Deus, But God, Ele prometeu algo na nossa He vida. promised something in our lives. Ele está ali. He is there. Ele está ali. He is there. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. I will ask a question. E tu, como está a ser a tua viagem? And you, how is your travel going? Tens observado as placas de sinalização pelo caminho? Have you been looking at the signs during the way? Tens tido cuidado em ver por onde passas? Have you been careful to look at where you're going through? Se estás neste processo, If you're in this process, lembra-te da viagem de Paulo. remember Paul's journey. Lembra de tudo que nós falamos. Remember everything we've spoken about. Amém? Ouçam. Listen. Busquem mais. Search more. Ouçam os cultos. Listen to the preachers, to the services. Se necessitarem, busquem If you need, search. conselho com os líderes. Search for advice of the leaders. Eles estão aqui We are here para orarem. to pray. Em segundo, And second, se estás a passar por alguma tempestade, if you're going through any storms, eu quero te dizer, tem bom ânimo. I want to tell you, be in high hopes. Não tenhas medo. Do not fear. Porque apesar de nós, por vezes, não vermos os sinais, Because even if sometimes we don't look at the signs embarcamos para uma viagem, and we sail on a journey, deparamos com problemas. we get in front of a problem, Deus não nos deixa naquele problema. God does not leave us in that Deus problem. não nos abandona nunca. He does not abandon us, never. Simplesmente quando estiveres nessa situação, Simply when you are on that situation, olha para Ele. look at Him. Olha para Ele. Look at Him. Não olhes pela circunstância. Don't look at the circumstances. Não olha para estas Don't circunstâncias. look at these Se circumstances. precisas de alguma coisa hoje diante de Deus, If you need something today in front of God, vais pedir, you will ask. vais pedir, You will ask. vais pedir You will ask do fundo do coração, from the bottom of your com heart. tudo o que há em ti. With everything that's in Vais you, dizer, Deus, you will say, eu God, não quero olhar para estas I don't want to circunstâncias. look at these Deus, circumstances. eu quero God, I want que tu faças na minha vida that you do it in your life, aquilo que my tu life, prometeste. what you promised, Aquilo que tu tens para mim, what you have for eu me. quero receber. I want to receive. Mostra-me os sinais, Show me the signs. guia-me, Guide me. conduz-me
Mas drive me there, eu quero chegar ao fim. but I want to Eu get to quero the end. chegar ao fim. I want to get to Eu the não end. quero ficar aqui. I don't want to Não stay quero here. ficar no lugar onde eu estou, I don't want to stay in the place I am, no meio dessa in the tempestade. middle of the Eu storm. quero ultrapassar isso, I Deus. want to pass Hoje nós this. queremos isto. Today we want this. Hoje a minha igreja quer isto. Today my church wants Hoje a this. minha vida necessita disto. Today my life wants this. Vocês são especiais. You are special. Nós vamos ficar de pé You will stand e vamos orar. and we will pray. Vamos entregar a Deus Let's give to God tudo aquilo que nós temos pedido. everything we have asked. Tudo aquilo que Deus já sabe. Everything that God already knows. Mas tu estás-te a ver perdida. But you are looking at yourself and you think you're lost. Estás-te a ver perdido And you think you're lost no meio dessa in the tempestade. middle of this storm. Olhar para um lado Looking at one side, Olhar one para o side, outro. looking at the other side. e por vezes até entrar em autocondenação. And sometimes even looking at auto-condemnation. O que é que eu fiz de errado? What have I done wrong? Podes não ter feito nada. You might have not done nothing wrong. Não necessariamente fizeste alguma coisa. You didn't necessarily do something. Seja o que for, Whatever it is, já passou. it's already gone. Se fizeste, já passou. If you did, it's already gone. Se não fizeste, If you didn't, ok. okay. Agora o importante para Deus Now what matters, what's important to God, é que tu vais diante dele is that you go in front of Him, e que tu fales com ele. that you speak with Que Him, tu peças perdão that you ask for forgiveness por não teres visto os sinais for not looking at the e signs. também que o peças para que ele possa abrir as portas hoje. And so you ask that He can open the doors today, Porque não queres sair daqui igual. because you don't want to leave this place the same. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, God, I want to thank you, por Lord, mais uma vez tu teres nos falado, for once more speaking with us, por nos teres dado esta direção. because you gave us this direction. Pai, tu sabes o que é que se passa Father, you know what's going on na vida de cada pessoa que me está a ouvir. in the life of every single person that has Eu that is acredito, hearing me. Pai, I believe, Father, que tu estás aqui. that you are here. Eu acredito, Senhor, I believe, Lord, que tu estás a falar com cada um. that you're speaking with each of us. Tu estás a ouvir os teus You're corações. listening to our hearts. Então, Deus, eu oro And so, para Lord, que tu I possas pray so that you can atuar nas suas vidas. act in everyone's lives, Atuar nas tuas vidas. act in our lives. Mostra-lhes, Senhor. Show us, Lord. Mostra-lhes, Senhor, os teus sinais. Show us, Lord, your Ao signs. sair desta porta para fora hoje, By Deus, leaving this door on forward, eu peço, Pai, I ask God para que possam estar atentos. so that they can be aware. Cada um de nós possa estar atento Every single one of us can be às aware tuas palavras, to your words, aos teus sinais, Pai. to your signs, Tu Father. falas através de muita coisa. You speak through many things. Jesus, obrigado. Jesus, thank É you. uma alegria poder olhar para ti, It's a happiness to be able to look at you sentir que estás aqui, and feel that you're here, poder sorrir to be able to smile quando estou a falar contigo, when I'm speaking with porque you, eu sinto, Senhor, because I feel, que Lord, tu hoje falaste comigo. that you today spoke with me. Oh, obrigado, Deus. Thank you, God. Tu falaste com os meus You irmãos. spoke with my brothers and Tenho certeza sisters. que tu falaste com quem vai estar online vendo-nos. I am certain you will speak with the people that are online watching us. Pai, fala com cada pessoa que assistir a esta palavra. God, speak with every single person that Oh, exists Deus, about this faz world. alguma coisa nas suas vidas. Oh God, do something in their lives. Remove, Pai, tudo aquilo que está a impedir que eles possam seguir o barco em frente. Take everything away that is stopping them from following forward with their ship. Faça-os chegar a bom porto. Make them get to the port. Faça-os chegar ao lugar que tu tens para cada um. Make them get to the place you have Se for é casa, Senhor, pois dá casa, Senhor. If it's a house, Lord, give them the house. Se é melhor ordenado, Pai, em nome de Jesus, muda o emprego. If it's better earning, in the name of Jesus, change their job. Cuida, Senhor. Take care, Lord. Cuida dos teus filhos, Pai. Take care of their children. Cuida, Senhor. Take care, Lord. Abençoa, Pai. Bless, Lord. Guarda. Keep them. Protege, Deus. Protect, Em God. nome de In the Jesus. name of Em Jesus. nome do teu Filho In the amado. name of your beloved Son. Porque Ele levou sobre Ele Because He took with Him todas as nossas necessidades. all our necessities. Tudo aquilo que nós precisamos, Everything that we need, nós podemos pedir we can ask através do seu nome. by your name. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Senhor. Amém. E quero agradecer And I want to thank pela oportunidade for the opportunity de eu poder estar aqui a ministrar that I'm able to be here and sharing the word. e agradecer a Deus And thank the Lord pela oportunidade for também. the opportunity as Porque well. é Ele quem nos dá. Because it's Him who gives us. Amém? Amen. Ok.